A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos também é sobre discipulado. Eu quero começar com Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Minha garganta está ardendo um pouco hoje. Mateus 28, 19 ao versículo 20. Quem encontrou? Preste atenção nessa leitura. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Todo mundo aqui comigo? Preste atenção. Esse texto, se você ler um pouquinho antes, Jesus reuniu os 11 discípulos e eles estavam em um lugar e Jesus já estava pronto para subir aos céus. Estava falando sobre isso aqui no TLC, aqui comigo, viu gente? Não dispersa não. Se essa fosse a tua última hora aqui na terra, é a sua última hora. Daqui a uma hora você não estará mais aqui conosco. E você tivesse a oportunidade de falar com a sua família, com seus amigos, o que você falaria? Qual seria o seu discurso? Olhando para esse texto, eu fico pensando, Jesus, o ministério de 3 anos que revolucionou a terra, com certeza teria muito para dizer aos discípulos. Teria muitas parábolas, muitos ensinos, muita direção para dar para os discípulos, naquele momento. Mas naquele momento ele olha para os discípulos e diz: ide e fazei discípulo de todas as nações. É uma grande ordenança do Senhor Jesus para cada um de nós, mas preste atenção, aqui comigo, é um dos versículos mais negligenciados. Às vezes nós falamos assim: eu guardo os 10 mandamentos, não roubo, não furto, não adultero, ando na presença do Senhor e procuro fazer a vontade dele. Preste atenção, mas por que esse versículo a gente negligencia? Por que esse que é ir de fazer discípulos a gente não quer fazer? Pastor, mas pela interpretação teológica, filosófica, intergaláctica, segundo a constelação de Vênus, ide e fazei discípulos. Qual é a dificuldade em entender? A gente vem num ranço religioso e muitas vezes um versículo desse aqui, a gente lê, mas parece que não consegue entender algo tão simples. E o ministério de Jesus, preste atenção, 3 anos o ministério dele. 3 anos o ministério de Jesus e a gente vê algumas figuras acontecendo. Já faz uns 3 anos que eu tenho lido, nas minhas leituras, eu dou ênfase ao Novo Testamento, justamente para entender a vida discipular, o evangelho prático e não teórico. Então, quando você pega os 4 evangelhos, você percebe, está tendo muita movimentação. Quando você pega os 4 evangelhos, você percebe que sempre perto de Jesus tinha uma multidão. Sempre perto de Jesus tinha uma multidão, né? Então, existia uma multidão que estava perto de Jesus. Mas a multidão não impressionava Jesus. A multidão não impressionava Jesus. Porque Jesus não estava à procura de fãs, ele estava à procura de discípulos. Jesus não estava à procura de fãs, ele estava à procura de discípulos. Então você percebe que havia esse grupo de pessoas. E hoje, amados, vocês sabiam que os evangélicos são os que mais crescem no nosso país? Glória a Deus! Mas imagina só, né? Vamos colocar aqui 20 quilômetros de comprimento, 20 quilômetros de comprimento, mais 5 centímetros de profundidade. É assim que o evangelho está crescendo no nosso país. Estamos
vindo para as igrejas, mas não temos profundidade em Deus. Somos rasos e superficiais, porque não mergulhamos em conhecer a palavra do Senhor. Muitas vezes o pastor, se não tomar cuidado no que ele fala, o irmão sairá dessa igreja e vai para a igreja B. E se chegar lá na igreja B, o irmão não gostar do sermão do pastor, ele vai para a igreja C. E assim completa o alfabeto no Y, no W e no Z e volta no A de novo. Por quê? Porque muitas vezes vemos a igreja não como um lugar de cura e restauração, mas na verdade um fast food da fé. Voltando para esse texto, além dessa multidão, ainda tinha um grupo intelectual, um grupo religioso, que tinha conhecimento de leis, conhecimento da Torá, que eram escribas, que eram os fariseus e os saduceus. Um grupo que estava junto na multidão, perto de Jesus, mas esse grupo não estava interessado em caminhar com Jesus, não estava interessado em discipulado, esse grupo só queria criticar. Eles procuravam a todo instante falhas em Jesus para poder apontar. E muitas vezes nós, na igreja, perdemos um culto tão valioso desse, porque focamos nas falhas que, entre aspas, nós consideramos como falhas. E agora tem um outro grupo que estava junto também, que era o grupo de discípulos. São seguidores, aqueles que aprendem, que seguem as direções do seu mestre. Discípulos é justamente isso, aquele que aprende e aquele que segue a direção do seu mestre. E era justamente o que esse grupo estava fazendo, eles estavam aprendendo e seguindo a direção do mestre. Estão aqui comigo, sim ou não? Então nós temos uma multidão, nós temos escribas e fariseus, um grupo que estava ali movido pela curiosidade, pela crítica, buscando uma falha no Senhor Jesus. Mas tinha os discípulos, que estavam aprendendo e que estavam seguindo a direção do mestre. Lucas, no capítulo 10, depois você confere o texto na sua casa, o texto narra que Jesus enviou 70 discípulos, 70 pessoas que ele estava treinando de 2 em 2 para ir na cidade e entrar de casa em casa. Então o ministério de Jesus atingia os pequenos lares. Então ele discipulava, ele treinava e ele enviou de 2 em 2. Mas também nós conhecemos nos 4 evangelhos que tinha um grupo menor, um grupo de 12 discípulos. A esse grupo ele dedicava tempo. E como que esse tempo do Senhor Jesus? Comendo junto, caminhando junto, fazendo coisas comuns juntos. Aquilo ali era aprendizado. E ali eles estavam aprendendo. E dentro desse grupo de 12 discípulos, ele ainda tinha 3 que ele trazia mais para perto, que é Pedro, Tiago e João. Então veja bem que isso é discipulado. Preste atenção que Jesus nos deu um modelo. Mas muitas vezes, quando nós fazemos uma leitura bíblica, tudo isso passa batido. É ou não é? Tudo isso passa batido. E agora, trazendo para a igreja, para a nossa atualidade, muitas vezes quando falamos de discipulado na igreja, as pessoas falam isso. Eu não conto a minha vida para ninguém. Eu não quero que a minha vida se torne fofoca na igreja. Isso é um mecanismo infernal para que o seu caráter não seja transformado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, você pode levantar a mão, não é constrangedor, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos nessa noite querem seguir o Senhor Jesus? Será que todo mundo quer? Deixa eu olhar aqui, talvez tenha alguém que não quer no nosso meio seguir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para o texto então de Lucas capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Olha o que diz o Senhor Jesus para aqueles que querem o seguir. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Todos levantaram a mão e já está lá no Facebook Celestial, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Preste atenção aqui nesse texto, que aquele que quer, aquele que quer segurar, não quer abrir mão de nada, eu amo a vida que eu tenho e não quero perdê-la, acabou de perder. Não, eu vou continuar fazendo, vocês viram aqui o teatro, eu vou continuar fazendo um monte de coisa, eu vou fazer, ninguém manda em mim, meu pai também não manda em mim, já sou de idade. Quando você tem esse pensamento, você já acabou de perder. Aquele que acha, não, minha vida é importante e eu não quero perder, acabou de perder. Porque seguir a Cristo fala de renúncia, e também fala de entrega, e também fala de discipulado. Preste atenção que tome a sua cruz. Não é a cruz do seu irmão, não é a cruz do seu marido, não é a cruz da sua esposa, não é a cruz da sua sogra, não é a cruz do seu filho. Quando fala dessa cruz, é você entender que cruz significa morte. A cruz, naqueles dias, era um instrumento de tortura e morte. Então Jesus está falando, tome a sua cruz, e ele está falando assim, então morra para esse sistema. Morra para as paixões do mundo, como o teatro aqui apresenta. Morra para essas paixões e viva a sua vida em Cristo. Porque talvez muitos de nós estamos na igreja, mas estamos vivendo como um impostor. Essa palavra aprendemos em Apocalipse, fazendo os nossos estudos aqui de manhã. Talvez vive como um impostor. O que é um impostor? Tem uma aparência, mas na verdade não é. Porque não quer carregar a cruz, quer que o pastor carregue, que o líder carregue, que alguém carregue. Mas a cruz, quem tem que carregar é você. Por isso nós temos que estar mortos. Quando o pecado bater na tua porta, você tira a carteirinha e mostra. Morto em Cristo Jesus. Nova criatura, lavado e remido pelo sangue. Quantos podem dar glória a Deus? Então, esse era a grande ênfase do discipulado. O discipulado, ele tem um preço. Por isso que muitas vezes fala assim, eu fui discipulado lá na igreja, não deu certo. Por quê? Porque você nunca quis morrer. Você nunca quis morrer. Se você não morrer, não tem como discipular. Você precisa morrer. Morrer para as vontades da carne, para viver as vontades de Deus. O discipulado tem um preço, e Jesus falou que tinha que carregar a cruz e negar a si mesmo todos os dias. Todo dia eu tenho que negar coisas em mim. Eu falei para vocês que eu me converti com 19 anos de idade, e dou glória a Deus por isso. Muitas lutas que os jovens enfrentam hoje, eu enfrentei também, mas eu preferi Jesus. E você perguntar para mim se eu arrependo? Na verdade, eu queria ter me convertido, era bem antes, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, amados, preste atenção. Ser discipulado, muitas vezes, vem um pensamento assim, nossa, eu vou procurar o Eliel, eu quero ser discipulado. No subconsciente está assim, eu vou fazer um favor para o Eliel e para a Laura de ser discipulado. Eu vou ver esse negócio de discipulado com o Marcos e com o Joyce, com Ivalnete, mas vou ver esse negócio de discipulado, quem sabe. Se você pensa em entrar assim, nem entre. Porque você não está disposto a carregar a cruz. Você não está disposto a negar a si mesmo. E aí o que vai acontecer? Você faz o discipulador perder o tempo com você e você perde o tempo com ele. E você vai sair depois falando que o discipulado não funciona. Mas nunca funcionou, porque que nem nesse teatro o seu coração sempre esteve fechado, nunca aberto. Então, amados, o discipulado tem um preço. E nós não podemos ter esse pensamento que nós estamos prestando um favor.
Não tem como eu ir para um discipulado dizendo assim, eu não vou abrir mão. Quantas vezes no discipulado, marido e esposa estão combinando, né, uma forma de enganar os seus discipuladores? Estão combinando uma forma de enganar. Olha, mulher, não fala que essa semana eu joguei uma panela em você. Tá bom, eu não falo que você jogou uma panela em mim, você também, né, não fala que me xingou. E lá no discipulado um fica olhando para o outro, e quando você desnuda, você fala a verdade, o casal briga em casa. Meu Deus, discipulado é transformação, é cura, precisa vir à tona. Minha esposa, porque eu te amo, eu vou ter que falar a verdade. Marido, porque eu te amo, eu vou ter que falar a verdade, porque nós queremos cura. Nós precisamos ser tratados, então precisa haver transparência. Amado, o diabo só trabalha onde há trevas, onde há luz ele não trabalha. Ele precisa de trevas dentro de um casamento para destruir. Ele precisa de trevas dentro da vida de um homem, de uma mulher, para destruir. Aonde há luz, ele não pode trabalhar. É importante no discipulado você abrir o teu coração e mostrar quem você é. Por isso, amado, que no discipulado, uma vez eu fui fazer um discipulado com um jovem há muitos anos atrás, e ele chegou lá em casa com uma pilha de livros assim e jogou em cima da mesa. Pastor, estou aqui para o nosso discipulado. E eu falei para ele assim, pega esses livros e guarda eles, porque eu quero saber o que você fez essa semana, lá no seu quarto. Isso é discipulado. Eu não quero saber o seu nível de conhecimento e a sua teologia, eu quero saber o que você anda fazendo. Quando eu vou para o discipulado junto com a minha esposa, pastor Fabiano olha para minha esposa e fala assim, pastora Fabiana, como que o pastor Wander, ele está sendo um bom marido? Eu já até viro, porque, né, você acha que ela não vai falar? Quem acha que ela não fala? Mas ela precisa falar, porque quando ela fala, vai trazer cura na minha vida. Aí a pastora Cícera pergunta, pastor Wander, a pastora Fabiana está sendo uma boa esposa? Quando eu falo, isso traz cura na vida dela. E aí eles viram para nós e perguntam, e como que vocês estão educando o filho de vocês? Como vocês estão conduzindo a igreja? Amados, na qualidade de pastor, eu poderia chegar para a igreja e falar assim, igreja do Senhor Jesus, tudo que eu tenho para falar é só com Deus, viu? É só com Deus de madrugada, Ele que conhece o meu coração. Mas Ele colocou homens. Ou então Ele estava brincando com os discípulos. Olha, eu vou pregar uma peça em vocês agora, hein? E de fazer discípulo de todas as nações. Vou pregar uma peça em vocês. Aí a hora que vocês forem, eu mando os anjos. Por que Ele mandou os discípulos? Preste atenção. Por que Ele mandou os discípulos fazer outros discípulos? Ele poderia ter mandado os anjos todos. Quem aceitou Jesus, o anjo aparece na sua casa e conversa com você. Geralmente a pessoa que fala os meus problemas é só Deus que sabe, é Ele que vai levar os meus problemas. Aí existe uma fortaleza de orgulho. Uma fortaleza de orgulho. Você conhece um orgulhoso de perto. O orgulhoso, ele chega assim no discipulado. Olha, mas eu vou contar um negócio, mas é segredo, né? Você não vai contar para ninguém, né? Ninguém vai ficar sabendo, né? Eu vou contar, mas ninguém vai ficar sabendo mesmo, né? Quando isso acontece, pode ter certeza que você está diante de uma pessoa que tem uma fortaleza de orgulho muito grande. Porque você sabe, eu e minha esposa, nós nunca preocupamos o que o pastor Fabiano e a pastora Cícera vai dizer. E nós sabemos que eles são enviados pelo pastor Domingos justamente para nos acompanhar. Então sabemos também que o pastor Domingos vai ficar sabendo. Mas nós nunca nos preocupamos com isso. Pelo contrário, a gente quer que conta. A gente faz questão que conta. Porque onde há luz, não há trevas. Quantos estão me entendendo nessa noite? Amém? Hoje eu estou pregando totalmente diferente, né? Então, você está no discipulado, o discipulador dá uma direção, não vou seguir essa direção. Quer ver só? Eu vou discipular alguém e falo assim, irmão, a primeira coisa, pela palavra de Deus, você tem que devolver o dízimo. Pastor, eu não devolvo o dízimo porque eu não concordo. Pergunta, se a primeira direção que dei não seguiu, ele vai seguir a segunda direção, sim ou não? Tem discipulado aqui, sim ou não? Tem aconselhamento, porque o aconselhamento é assim, vou te dar um conselho, se você quiser fazer, você faz, se não quiser, você não faz.
Então, muitas vezes no discipulado acontece isso. Você dá uma, dá duas, dá três, quatro, cinco, 10 direção, a pessoa não segue nenhuma direção. Amados, discipulado tem um preço. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero melhorar, eu quero um discipulado porque eu quero melhorar de vida, né? Eu quero assim alguém cuidando de mim, mas eu não quero cuidar de ninguém. Amado, então não é discipulado, é pastoreamento, você precisa ser pastoreado. E você pode ser pastoreado em uma das nossas células. Os líderes estão sendo treinados para isso. E também pode me procurar, né? Lembrando do batom com batom e o bigode com bigode. Eu só trato com homens. E minha esposa só trata com mulheres. E juntos nós tratamos de casal. Mas nunca na secretaria eu vou tratar com uma mulher sozinha. Nem minha esposa vai tratar com homem. Nós trabalhamos dessa forma. E nos sentimos felizes e alegres de trabalhar desse jeito. O mundo jaz no maligno. A gente não conhece o coração do ser humano. Amém? Então veja bem, né? Quer melhorar de vida, quer ser cuidado, mas não cuido de ninguém. Mas e aí, como é que funciona? Porque todo discipulado de Jesus, ele enviava. Todo discipulado de Jesus, o propósito era alcançar novas vidas. Muitas vezes também exige do discipulador aquilo que nem os seus pais fizeram. Nem seus pais conseguiram fazer, mas você quer que o discipulador faz. Já vi muito discipulador entregando currículo, já vi muito discipulador ligando para arrumar emprego, enquanto o discípulo está lá dentro da casa, deitado. Vocês acham isso certo? De maneira alguma. Já vi discípulos também que cobraram dos seus, que transferiram a culpa do problema que eu estou vivendo, o culpado disso é o discipulador. Por quê? Porque ele não veio aqui na hora que eu queria, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez isso. Amados, discipulador não é babá. E discipulador também, ele não é o seu terapeuta. Discipulador é alguém que tem que trazer um princípio bíblico e de forma prática aplicar sobre a tua vida. Amém? Mas eu preciso seguir as direções. Andando, amado, já há 25 anos na fé, eu vejo o discipulado uma ferramenta poderosa de transformação a qualquer nível, de jovens, solteiros e casados, mas quando abre o coração. Paulo, ele declarou em uma das suas cartas, dizendo a Timóteo, ele falou assim, Timóteo, né, procura homens idôneos que vão receber essa mensagem, que vão receber esse discipulado e vão transferir para outros. Ele estava falando para Timóteo, separa e faça uma seleção das pessoas que você vai discipular. Ou seja, invista naqueles que realmente receberão o discipulado e vão discipular outros. Billy Graham, que foi um grande evangelista na terra, ele disse o seguinte, o discipulado vai te custar tudo. Esse vai te custar tudo é uma transformação profunda de vida, porque até quanto nós viveremos como impostores dentro da nossa casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para a sociedade, para a igreja, até quando nós vamos viver como impostores que nem esse teatro? A esposa achando que estava tudo bem, mas estava tudo destruído. O discipulado, ele custa tudo. Mas quando eu estou disposto a pagar, com certeza eu vou experimentar níveis de cura e de transformação profundos. Quantos podem dar glória a Deus? Amados, hoje é o dia do discipulador, né? Dia 3 de março é o dia do discipulador. Esses discípulos discípulos meus que estão discipulando, discipuladores que estão aqui, esses discipuladores, eles entenderam o princípio de Mateus 28, 19, que é ir e fazer discípulos. Eles entenderam essa mensagem e estão praticando. E eles abrem mão do tempo. Eles abrem mão muitas vezes de cuidar do próprio filho, de cuidar da própria casa, para ir atender alguém. E muitas vezes eles vão atender alguém, a recepção é essa. Deixa de sair, deixa de passear, para atender um casal, e muitas vezes a recepção que eles recebem é essa. Muitas vezes a pessoa fala assim, esse discipulador não está à minha altura para me discipular. A pergunta é, qual que é a sua altura? Porque a maior altura que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Lembra que eu falei para você que discipulado não é aula de teologia. Discipulado é alguém que vai te perguntar com muito amor e carinho, como que você trata a sua esposa?
Como você trata o seu filho? Seus olhinhos essa semana brilharam com o quê? O que você anda mexendo na internet? Esse é o discipulado. O discipulado, ele é prático. Muitas vezes estamos cheios de teoria, mas não temos nada de prática. Então esse discipulador, ele sai da casa dele, ele abre mão do seu tempo. Eu já vi discipuladores aqui, amado, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã na casa de discípulo. Eu vi discipuladores 2, 3 horas da manhã na casa de discípulos, resolvendo situações e com muito amor e carinho, com muita vontade de fazer, mas muitas vezes são maltratados e são pisados. Muitas vezes nós queremos transferir responsabilidade e culpa para eles, mas na verdade é uma transformação que tem que acontecer dentro de nós. Discipuladores são aqueles que pagam o preço por causa do Evangelho. Então a esses discipuladores nessa noite eu quero dizer para vocês que tudo o que vocês têm feito pela obra do Senhor, Deus imputará como justiça. Glória a Deus. Então, amados, e o propósito do discipulado, qual que é o propósito? Formar o caráter de Cristo em nós. Às vezes você conhece tudo de Cristo, pastor, eu sei de tudo que você me pergunta. Faz uma pergunta aí para mim. Faz uma pergunta. Bodas lá, o primeiro casamento, Jesus estava lá, transformou água em vinho. Tanque de Betesda, ele curou o paralítico. Sabe tudo, mas não tem vida prática com Jesus. Não tem prática nenhuma. Então o discipulado, ele vai trabalhar essa transformação do seu caráter, para que você tenha um caráter cristão, né? Viver o Evangelho de forma prática, ensinar pelo exemplo. Eu falei para vocês que a minha liderança é servidora, sim ou não? Eu ensino pelo exemplo. Essa semana o Marcos Vilela chegou aqui, eu estava ali numa escada ali, passando massa corrida na parede. Então, se ele for inteligente, ele já aprendeu. Né? Nós estávamos colocando a cadeira aqui, chegou alguns discípulos meus, e eu estava alinhando as cadeiras. Se eles são inteligentes, eles já pegaram. Eu não precisei dar uma aula de teologia. O meu exemplo ensina. Amém? Nós ensinamos pelo exemplo. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. E eu tenho ensinado para eles uma liderança servidora, porque a liderança de Jesus foi servidora. E eu tenho trabalhado na vida deles para que eles façam novos discípulos. E todos os meus discípulos que eu tenho, hoje eles têm outros discípulos que têm outros discípulos. Ou seja, Mateus 28 está acontecendo em prática. Amém? Glória a Deus. Então, nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, como está a sua vida? Como está a sua vida? Talvez você fugiu há muito tempo do discipulado. Talvez o seu discipulador te deu um princípio bíblico e você não quis cumprir. Mas como está a sua vida hoje? Pare e pensa. Tem coisas que você esconde aí dentro e você fala assim, é só eu e Deus, só você e Deus mesmo. E talvez os seres que estavam ali jogando lixo no juvenil, perto de você. Porque a sua vida, existem segredos terríveis que não podem ser revelados. Dando continuidade nesse sermão, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu preciso de mais uns 20 minutos. Amados, quando você vai para o Velho Testamento, narra uma história sobre Elias e Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, tem o primeiro encontro de Elias e Eliseu. Preste atenção. Eliseu ficou conhecido como aquele que recebeu porção dobrada, sim ou não? A pergunta é, quantos nessa noite querem porção dobrada do Espírito Santo de Deus? Eu quero porção dobrada. Tem gente que não quer, então quem não quer, passa para o irmão aí do lado. Recebe aí, né? Talvez está aqui, misericórdia, eu queria estar longe dessa igreja, não queria nem ouvir esse pastor pregar essa noite. Mas daqui a pouquinho, amados, eu vou terminar. Mas veja bem, Elias recebeu porção dobrada, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Recebeu porção dobrada. E aí, muitas vezes, nós pensamos que essa porção dobrada vem pela imposição das mãos. Se eu trazer aqui um grande pregador,
aqui na igreja, e quando ele falar assim, levantar a mão para orar e eu entrar na fila, eu não sou bobo, naquele momento eu vou falar assim, Senhor, eu quero a porção dobrada que está sobre a vida deste homem. Lamento dizer para você, mas essa porção dobrada não virá. Sabe por que não vai vir? Deixa eu te explicar por quê. Elias encontrou com Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19. E olha o que Eliseu fez. Naquele momento ele estava começando um discipulado. Primeira coisa que ele faz foi renunciar os seus bois. Amados, na verdade ele renunciou muita riqueza. Quem tinha juntas de boi naquela época, carros de bois, era alguém que tinha dinheiro. Ele renunciou. Ele ofereceu um churrasco com aqueles bois, pegou a lenha e fez um churrasco e ofereceu ao povo que estava lá. Ou seja, ele renunciou a algo que trazia renda para ele. Quando ele faz isso, ele está dizendo que a minha vida a partir de agora, ela vai seguir uma nova direção. Não tem como eu voltar para esse canto. E muitas vezes, por causa do dinheiro, nós vendemos a nossa alma ao Satanás. Fazemos coisas terríveis. Eliseu pegou e vendeu o que ele tinha para seguir aquele profeta, para seguir o seu discipulador. Ele pede para o discipulador dele que ele queria dar um beijo nos pais. Esse beijo significa despedida. Ele estava se despedindo dos pais para começar um novo ciclo na vida dele. Ele estava rompendo até com ligações familiares para viver agora a direção que Deus estava dando para ele. Terceiro ponto, ele serviu Elias. Você pegar o texto, ele serviu Elias. Aí você fala, pastor, então agora para ser discípulo, agora eu vou virar escravo do meu discipulador? Não. Mas você está vendo o seu discipulador lá na célula, aonde está você para servir? Você está vendo o seu discipulador procurando alguém para ajudar a discipular outro, aonde está você? Aonde está você? A célula precisando multiplicar, por que você não levanta a mão? Porque você não está disposto a servir. Porque você não quer servir ao lado dele. Você quer que ele te aconselhe, você quer que ele te dê atenção, mas você não quer servir. E o reino de Deus, amado, a adoração fala em serviço. Não existe adoração sem serviço. Toda adoração ela precisa de serviço. E Eliseu estava servindo Elias. E quarto, todo esse comprometimento de Eliseu o tornou em um filho. Pela obediência, amados, a obediência transformou Eliseu num filho de Elias. Aí eu pergunto para você, agora preste atenção na cena agora em 2 Reis capítulo 2. Ali tinha uma escola de profetas, ou seja, Elias também estava cuidando de outros jovens, de outros rapazes. Ele estava treinando. Mas em determinado momento, quando ele começa a sair em direção ao Jordão, Eliseu percebeu o movimento e começa a segui-lo. Amado, e começa a segui-lo naquele momento, Elias para assim e fala assim, Eliseu, não me siga. Ele fala, tão certo como vive o Senhor, eu não me apartarei de ti. Ou seja, andava junto. Amém? Amados, todo dia aqui nas orações da madrugada, os meus discípulos estão aqui comigo. Eu não fico pedindo para eles virem, eles estão seguindo os meus passos. Amém? Todo dia de manhã aqui eu estou discipulando. Todo dia de manhã, como que eu discipulo? Não é através do exemplo? Então se você pisar onde eu estou pisando, você vai ser abençoado. Eu estou orando aqui todo dia de manhã. Todo dia de manhã aqui eu abro a Bíblia e a gente medita num texto, não buscando, esmiuçando o texto, na verdade trazendo uma aplicação prática, uma palavra rema para a nossa vida. Então todo dia de manhã eu estou liberando uma palavra. E aonde está você? Porque eu não preciso trazer uma nomenclatura, você é meu discípulo. Todos que estão aqui são os meus discípulos. Todos que estão aqui, Deus tem colocado vocês na minha vida para que eu cuide de vocês como pastor e possa pastoreá-los. Então veja bem, os profetas preferiam ficar em casa. Talvez tinham uma boa programação da Netflix. Talvez tinha um grande futebol na Sky. Não sei.
Talvez tinha algo muito interessante para eles permanecer dentro da casa. Somente Eliseu percebeu o movimento e começou a andar atrás de Elias. Elias fala, não fique. Ele fala, eu preciso continuar. Amados, e ele seguindo ali o discipulador dele, chegou até o momento que o discipulador pergunta, o que você quer? Simples, eu não quero quase nada, eu só quero a porção dobrada do Espírito de Deus que paira sobre você. Glória a Deus, quantos querem receber? Veja bem, amados, quando ele fala isso, Elias fala assim para ele, se você ver eu subindo, no momento que Deus me tirar daqui, você vai receber. E ele fica atento, eu fico imaginando aquele discípulo que está do lado do seu discipulador, dia a dia, caminhando presente, né, que tem prazer em estar perto do discipulador, estava ali junto, até o momento que veio, né, uma carruagem, né, com fogo e arrebatou Elias e o levou para o céu em meio a um redemoinho. Mas preste atenção, naquele momento, né, Eliseu rasga a sua roupa, isso significa humilhação, estou me humilhando diante da grandeza do Senhor, e a capa de Elias cai. A capa simboliza o ministério. Ele recebe o ministério agora na vida dele e recebe porção dobrada. Sabe por que ele recebeu porção dobrada? Ele recebeu porção dobrada porque ele estava andando junto com o seu discipulador. A unção que eu reconheço, nela eu vou prosperar. Vamos supor que você está aqui na igreja e fala assim, eu não gosto do pastor Wander, eu não gosto das pregações, eu não gosto do estilo dele, você não vai receber nada de mim. Até te aconselho a procurar uma outra denominação com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Pastor, o senhor está me mandando embora da igreja? De jeito nenhum, por favor, não me entenda, por favor. Senão na segunda-feira vai falar que o pastor mandou gente embora. Não mandei ninguém embora. Mas estou falando sinceramente, se você não reconhece a unção que está sobre a minha vida, você não vai receber nada de mim. Se você não reconhece a unção que está sobre a vida da pastora, não vai receber nada dela. Amém? A unção que nós reconhecemos, nela nós prosperaremos. Eliseu recebeu porção dobrada porque ele estava colado com o seu discipulador. Então, se eu ando colado com o meu discipulador, vai vir sobre a minha vida a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agora, em outra situação que acontece, Eliseu agora, com porção dobrada do Espírito, incumbido na tarefa de continuar cuidando, discipulando novas vidas, novos profetas, né? Mantendo a escola, surge um personagem chamado Geazi. Eu estou resumindo um grande texto da palavra de Deus. Surge um personagem em 2 Reis capítulo 5, Geazi. Todos conhecem a cura de Naamã, sim ou não? Sabemos que ele mergulhou 7 vezes na água do Rio Jordão. E Geazi, vendo toda essa cena, quando aquele homem é curado, e ele ficou de forma tão agradecida, que ele foi em Eliseu e falou assim, olha, eu quero te presentear. Eliseu falou, eu não quero nada que venha de ti. Eu não quero nada. Glória a Deus. Porque naquele momento, Eliseu estava apontando que toda a honra e toda a glória era somente o Senhor. Amém? Mas o discípulo Geazi, o que ele fez? Ele ficou pensando. A hora que Naamã saiu com a comitiva, ele saiu sem o profeta Eliseu ver, e correu, alcançou a comitiva e mentiu. O meu senhor está mandando aqui, porque chegou 2 moços lá em casa agora, e a gente precisa de ajuda. Dá para nós pelo menos 1 talento e 2 roupas festivas? O Naamã parou e falou assim, não, vou te dar 2 talentos. Ele pegou os 2 talentos, as roupas festivas, e ele escondeu. Então você vê um discípulo que estava movido pela ganância, pelos interesses pessoais, com mentira. Mentira. E tentou mentir para o seu discipulador. E quando ele tentou mentir, Eliseu para o discurso e fala assim, Geazi, o meu espírito estava contigo, e eu sei exatamente o que você estava fazendo. Pasmem, mas muitas vezes eu e minha esposa estamos discipulando alguém, e a pessoa está falando, e o Espírito Santo está falando assim, é tudo mentira. Nossa.
Eliseu falou para Geazi: meu espírito estava com você. Eu sei exatamente o que você fez. E agora a lepra que estava sobre Naamã vai vir sobre a sua vida. E Geazi ficou branco. E a toda a descendência dele também teve lepra. E sabemos que lepra era algo terrível, que traz separação. Geralmente esse tipo de discípulo, ele vai se afastar do convívio. Ele vai quebrar os relacionamentos, porque a lepra fazia isso. Lepra quebrava os relacionamentos. Vai provocar um afastamento. E a lepra, né, é aquela doença que a gente pode esconder embaixo das vestes, mas não se esconde de Deus. Na verdade, aflorou para fora o que estava dentro do coração de Geazi. E hoje o que está dentro do seu coração? Duas histórias de discipulado. Eliseu, discipulado por Elias, mas que honrou, que abriu mão e que andou junto com o seu discipulador. E um outro discípulo que preferiu mentir, preferiu a ganância e teve um final muito triste. Por que eu estou falando isso para você nessa noite dentro do discipulado? A pergunta é, quais os níveis de cura que você quer? Quais os níveis de unção? Até quando você vai sofrer? Talvez hoje é o dia de você procurar o seu discipulador, talvez não hoje, já está amanhã então, e bater a real para ele quem é você. Quem é você? Fala para o seu discipulador e esteja pronto para ouvir. Você vai receber níveis de curas profundos na sua alma. Nós temos visto isso. Não use o mecanismo que todo mundo na igreja vai saber. Isso é algo das profundezas, do mais profundo do inferno. Parece que é o próprio Satanás que vem justamente para te manter acorrentado e aprisionado. Porque eu tenho visto pessoas que são sinceras no seu discipulado e que estão prontas para obedecer, tendo crescimentos expressivos na presença de Deus e na obra dele. Amados, muitas vezes você fala assim, eu vou sair dessa igreja porque eu quero ser um líder e aqui eu tenho que ser discipulado. Aqui você tem que ser discipulado. Sabe por quê? Me lembro um dia que estava na casa da avó da minha esposa, 15 anos atrás, e eu estava sentado assim numa cadeira de fio, estava tendo um ponto de culto na frente da casa dela. Isso há 15 anos atrás. E aí tinha um homem pregando com tanta eloquência lá na frente, não tem? Com tanta eloquência, assim, com as mãos movimentando e todo mundo dando glória a Deus, com tanta eloquência, amados, que era impressionante. E aí eu estava sentado, aí é um sobrado, então o culto acontecendo na frente, tinha um corredor e tinha uma área no fundo. E eu estava sentado na área do fundo. Estava eu sentado, estava uma prima dela também, e lá na casa tinha um cachorrinho pequeno, um pincher. O pincher andando para lá no fundo. E a mulher desse pregador que estava pregando lá na frente, ela estava sentada numa cadeira lá no fundo. De repente ela olhou para o pincher, todo mundo brincando com o pincher, ela falou assim, como eu gostaria de ser esse cachorro. O marido lá fazendo o céu descer lá naquele momento. Uma explosão de glória a Deus lá. E a mulher lá no fundo falando que queria ser o cachorro. O que vocês acham que estava acontecendo? Passou uma semana, ela saiu fugida de casa. O marido, para não perder o ministério, correu atrás dela, pediu perdão, falava que ama e que ia mudar. Ponto. Isso pode ser a história de cada um de nós. Às vezes você fala que os seus problemas é só você e Deus, mas existe um ditado popular que diz que segredo de casa é barata que sabe. Talvez você está vivendo um grande inferno. Temos ferramentas para te ajudar, mas você não deixa tocar na ferida. Se não tocar na ferida, não pode haver cura. Amém? Amados, a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite, é uma mensagem, para quem me conhece pregando, totalmente diferente daquilo que eu prego, mas muito importante para nós nos alinhar dentro do discipulado. Hoje nós temos mais pessoas querendo ser discipuladas do que discipuladores. Por que essa balança está invertida? Porque poucos deram ouvidos para o ir de fazer discípulos. Querem fazer qualquer coisa,
menos fazer discípulos. Negligenciam a própria ordem e direção que Jesus deu. Não consigo entender, já falei isso para vocês. Mas nós estamos fazendo o que nós podemos fazer para ajudar a todos. Talvez um dia você foi discipulado por alguém e desdenhou do seu discipulador. Talvez hoje é um dia de você pedir perdão para ele. Amém? Hoje nós estamos dando prioridade no discipulado para aqueles que passaram pelo encontro com Deus e aqueles que, segundo Lucas capítulo 9, versículo 23, querem tomar a cruz, negar a si mesmo para seguir a Jesus. Sabemos que essas pessoas não terão dificuldades em seguir a direção que Deus for concedendo aos seus discipuladores. Amém?